Meu pai deixou toda a herança para o meu irmão dizendo que eu deveria me casar com um rico, mas agora meu irmão e meu pai precisam de dinheiro, e eu digo a mesma coisa para eles. Meu irmão Roger, ele tem 31 anos e eu 34, viemos de uma família rica, pertencemos à classe média alta. Meu pai tinha seu próprio negócio, assim como meu avô, o espírito empreendedor corre na família suponho. Sempre se esperou que Roger e eu seguíssemos o mesmo caminho, mas não acho que alguém realmente esperasse que eu o fizesse. Quando eu tinha 28 anos decidi iniciar meu próprio negócio, não foi algo que aconteceu da noite para o dia, passei anos trabalhando em diferentes empresas aprendendo tudo o que podia, cometendo erros, os corrigindo e descobrindo o que funcionava e o que não funcionava. Economizei tudo o que pude eliminando luxos, renunciando a férias, garantindo que teria capital suficiente. Minha amiga e eu cansadas de trabalhar para os outros finalmente nos lançamos, conseguimos um empréstimo do banco, assinamos todos os documentos e lançamos nossa própria empresa de construção comercial. Há muitas coisas para fazer nesse tipo de negócio, projetos, trabalhadores, permissões, orçamentos e tudo o que podia dar errado deu errado em algum momento, mas sobrevivemos. Estou realmente orgulhosa do que construímos, e o melhor de tudo, é que fiz isso sem pedir um único centavo ao meu pai. Meu pai é um empresário antiquado, acredita em legado, em passar as coisas para a próxima geração, em manter o nome da família forte por meio do dinheiro e do poder. No ano passado ele decidiu se aposentar, já vinha falando disso há algum tempo, dizendo que queria passar seus anos dourados em um lugar quente. Então quando anunciou que se mudaria para a Flórida não havia nada de estranho, até que ele soltou a verdadeira notícia. Ele me disse que deixaria toda a sua herança para meu irmão Roger sem dividir e sem me considerar. Quer dizer, claro, eu tinha meu negócio e não estava passando por dificuldades, mas esse não era o ponto. O ponto era que ele não me havia considerado, e eu não era uma opção para meu pai. Perguntei por quê, precisava entender, e a resposta dele foi: Você tem tempo para se casar com um rico, deveria fazer isso. meu pai, o homem que me criou para ser independente, estava me dizendo que minha segurança financeira deveria vir de um marido, que eu deveria simplesmente encontrar um homem rico, casar e deixar que esse fosse meu futuro. Enquanto isso meu irmão que tinha um emprego estável, mas não nadava em dinheiro, precisava mais da herança. Por quê? Porque ele era homem. Eu disse que isso era injusto. E sabe o que ele respondeu? Deu de ombros e disse: O mundo é assim. eu poderia ter discutido, mas não o fiz, de que adiantaria? Ele já havia tomado uma decisão, então simplesmente me afastei da família. Roger também não me apoiou, não que eu esperasse que ele lutasse por mim nem nada, mas teria sido bom se ele ao menos tivesse reconhecido que toda a situação era injusta, em vez disso agiu como se não fosse problema dele. Ele recebeu a herança e pronto, afinal, era a decisão do papai. Mas o que Roger não sabia era que a tal herança com a qual ele estava tão empolgado não era exatamente o que ele pensava. Há alguns anos ajudei meu pai com alguns trabalhos de contabilidade em sua empresa, cuidando de pequenas coisas aqui e ali. Não sou contadora nem nada, mas sou organizada e meu pai precisava de alguém em quem pudesse confiar enquanto revisava os números. Notei algo que me deixou desconfortável. O dinheiro do meu pai não estava guardado de forma segura em uma conta poupança nem em investimentos considerados seguros. Estava atrelado a todo tipo de negócio arriscado, e muitos deles pareciam suspeitos. Meu pai sempre foi um pouco temerário com o dinheiro, adorava correr atrás de grandes oportunidades, daquelas que prometem enormes ganhos se você tiver paciência para esperar, negócios imobiliários que nunca pareciam dar em nada, startups sem um plano real, até criptomoedas. Ele ficou obcecado por criptomoedas por um tempo, investindo dinheiro como se fosse um magnata da tecnologia. Lembro-me de ouvi-lo falar sobre o assunto convencido de que estava à frente da curva enquanto ignorava todos os sinais de alerta. Na época eu disse a mim mesma que não era problema meu, se ele queria brincar com o dinheiro dele era problema dele, mas no fundo sabia que se Roger um dia recebesse essa herança teria um duro despertar. E de fato, aproximadamente um ano depois Roger apareceu à minha porta praticamente implorando por minha ajuda. Durante o último ano ele havia feito promessas baseadas na suposição de que estava prestes a herdar uma fortuna. Ele havia iniciado seu próprio negócio, que para ser sincera, não era a ideia mais inteligente. Também havia pedido dinheiro emprestado, não apenas a bancos, mas a agiotas e até a outras pessoas com menos escrúpulos. Ele havia construído todo o seu futuro financeiro acreditando que quando o papai lhe entregasse a herança ele poderia pagar tudo. E então quando finalmente chegou a hora papai lhe disse exatamente o que eu havia previsto. O dinheiro não estava disponível, estava investido em coisas que eventualmente dariam frutos. Essa foi a palavra que ele usou, eventualmente, sem prazos e sem garantias, apenas promessas vagas de que um dia as coisas melhorariam. Roger havia presumido que esse dinheiro era líquido, que lhe entregariam um cheque ou que ele teria acesso a um fundo fiduciário ou algo assim. Em vez disso ele percebeu tarde demais que o que realmente havia herdado era um desastre. Uma coleção imprevisível e instável de investimentos que talvez nunca valessem nada. Agora ele devia uma quantia ridícula de dinheiro e as pessoas de quem havia tomado empréstimos queriam que ele pagasse, e rápido. Então ele veio até mim. Era visível que ele estava desesperado desde o momento em que o vi. A princípio ele tentou disfarçar perguntando como estava meu negócio, puxando conversas banais como se estivéssemos apenas colocando o papo em dia, mas não demorou muito para ele chegar ao verdadeiro motivo de sua visita. Ele precisava de dinheiro. Ele não disse isso diretamente no início, mas era óbvio. Começou a falar de como minha empresa estava indo bem, de como eu sempre fui inteligente com dinheiro, de como ele estava orgulhoso do que eu havia construído. Eu estava preparando o terreno, tentando me bajular para me deixar feliz antes de fazer seu pedido. Finalmente ele chegou ao ponto. Precisava de um empréstimo
empréstimo, e não um pequeno. Precisava de dinheiro suficiente para cobrir as dívidas que havia acumulado no último ano, e pela forma como falava era muito. Sentei ali o ouvindo e tudo o que conseguia pensar era em como nada daquilo era minha culpa. O pior de tudo foi que ele nunca me apoiou quando o papai decidiu dar tudo a ele. Quando me disseram que eu deveria me casar com um rico em vez de esperar uma herança, ele apenas ficou ali deixando acontecer. Nunca questionou se era justo, nunca pensou se eu merecia algo melhor. Mas agora que estava em apuros de repente queria agir como se estivéssemos juntos nessa. Me perguntei o que teria acontecido se os papéis tivessem se invertido. Se eu fosse a pessoa que estava lutando e ele tivesse o dinheiro, ele teria me ajudado? A resposta era óbvia, não. Então eu disse não. Ele não reagiu bem, tentou me fazer sentir culpada dizendo que faria o mesmo por mim, até ficou um pouco irritado como se eu lhe devesse algo só porque éramos irmãos, mas aquilo não era meu desastre e eu não ia limpá-lo. Ele foi embora depois disso parecendo completamente derrotado. Não sei o que vai fazer agora, talvez encontre uma solução, ou talvez não. Talvez os investimentos do papai deem frutos eventualmente e ele receba o dinheiro que lhe prometeram, mas esse não é meu problema. Nos dias seguintes continuei descobrindo cada vez mais o desastre absoluto que Roger havia criado. A princípio pensei que ele só havia arruinado suas finanças pessoais e feito alguns empréstimos ruins, o que já era ruim o suficiente. Mas depois descobri que ele havia feito algo ainda pior. Havia colocado a casa de nossos pais como garantia para um empréstimo com um agiota e agora essas pessoas estavam ameaçando vendê-la. Aquela casa significava tudo para mim. Não era apenas um prédio, era o lugar onde crescemos, onde tantas lembranças viviam. Foi o lugar onde passei os últimos anos com minha mãe antes que ela falecesse. Ainda consegui imaginá-la na cozinha, cozinhando como sempre fazia, cantarolando uma velha canção baixinho. Ainda consegui ouvir sua voz nos corredores nos chamando para jantar. A ideia de perder aquela casa me consumia por dentro. Não sei em que Roger estava pensando. Ele sabia o que aquela casa significava para mim. Sabia o quanto eu a amava. E mesmo assim arriscou tudo porque pensou que tinha uma saída fácil com a suposta herança do papai. Ele estava tão certo de que receberia todo aquele dinheiro que nunca parou para pensar no que aconteceria se as coisas não saíssem como ele esperava. Eu não ia permitir que ele destruísse uma das únicas coisas que me restavam da minha mãe, então decidi intervir. Entrei em contato com Roger e disse que estava disposta a ajudar com a casa. A princípio ele pareceu aliviado, provavelmente pensando que eu ia tirá-lo do sufoco completamente, mas eu não estava fazendo isso por ele, estava fazendo por mim. Não ia permitir que um agiota ficasse com um lugar que significava tanto para mim. Então entrei em contato com o agiota eu mesma. Aquelas pessoas não eram exatamente amigáveis e não se importavam com meu apego emocional à casa, eles só queriam o dinheiro deles. Mas depois de muitas idas e vindas consegui negociar um plano de pagamento com eles. E assim que tudo foi acertado voltei para Roger e disse qual era o acordo. A casa agora era minha, eu era quem estava pagando por ela, então eu seria quem moraria lá. Ele podia ficar na casa de hóspedes até resolver seus problemas, mas era só isso. Ele não reagiu nada bem, tentou argumentar que a casa era grande o suficiente para nós dois e que podíamos morar lá juntos, mas eu disse que era meu dinheiro e era minha casa. Do meu ponto de vista, ele havia colocado a casa em perigo, tinha tomado decisões imprudentes e eu era quem estava consertando tudo. Se eu ia assumir a responsabilidade e estabelecer as regras, e a primeira regra era limites. Deixei claro que não queria morar com ele, precisava de espaço e não ia lidar com o desastre dele todos os dias sob o mesmo teto. A casa de hóspedes era mais que suficiente para ele, tinha entrada própria, uma pequena cozinha e um banheiro. Eu não estava jogando na rua, simplesmente não ia morar na casa principal com ele. Ele se mudou para a casa de hóspedes, mas fez questão de deixar claro como se sentia a respeito. Cada vez que tinha oportunidade lançava comentários passivo-agressivos, fazia algum comentário sobre como eu estava aproveitando meu pequeno reino, enquanto ele estava exilado no fundo como um convidado indesejado. Até tentou envolver amigos em comum dizendo que eu tinha roubado a casa dele e o deixado sem nada. Ele ainda não entende, eu não tirei nada dele. Ele perdeu no momento em que colocou a casa como garantia, arriscou algo que não tinha o direito de arriscar. Eu fui quem o salvou, eu fui quem pagou o preço. E ele ainda age como se eu fosse a vilã da história dele. Como se eu tivesse feito algo de errado, se recusa a assumir a responsabilidade por nada disso. Agora me vejo perguntando, sou realmente a pessoa má aqui? Deveria tê-lo deixado ficar na casa ou estou certa em finalmente impor limites? Atualização. Muitas coisas aconteceram desde então, e honestamente, as coisas com Roger não melhoraram, se mudaram foi para pior. Durante esses 2 meses tenho morado na casa de nossos pais, agora minha casa, onde investi tempo e dinheiro para deixá-la um pouco mais aconchegante. Desde que minha mãe faleceu meu pai não tem dado muita atenção, e isso era visível, mas isso tem incomodado Roger que não tem facilitado as coisas. Há algumas semanas o flagrei bisbilhotando a casa e até hoje não tenho ideia do que ele estava procurando. Era noite e eu estava no meu quarto me preparando para dormir, sabe como são as rotinas noturnas das mulheres. Eu estava quase indo para a cama quando ouvi um barulho no andar de baixo. A princípio pensei que talvez fosse apenas a casa rangendo porque é um pouco velha, mas depois ouvi passos. Quase tive um ataque cardíaco pensando que alguém tinha entrado para roubar, mas quando saí do meu quarto em silêncio e olhei pelo corredor vi Roger vagando na escuridão com a lanterna do celular ligada. Fiquei ali olhando para ele por um segundo tentando descobrir o que ele estava fazendo. Ele estava no escritório abrindo gavetas e revirando papéis. Meu primeiro pensamento foi que talvez ele tivesse deixado algo ali de quando o papai ainda morava na casa, mas então percebi que ele não tinha motivo nenhum para estar naquele quarto. Ele não morava nesta casa há anos. Acendi as luzes e perguntei, que diabos você está fazendo?
Talvez eu tenha falado um pouco alto porque ele se assustou, mas eu queria deixar claro que o tinha pego. Ele tentou disfarçar murmurando algo sobre procurar um documento velho, mas não acreditei nem por um segundo. Se ele precisasse de algo, poderia ter me perguntado. Em vez disso, estava rondando a casa no meio da noite como um ladrão. Perguntei o que ele estava realmente procurando, e ele ficou na defensiva. Me disse para me acalmar e agiu como se eu estivesse exagerando, mas eu sabia que algo não estava certo. Revisei as gavetas que ele estava revirando e não consegui determinar se faltava alguma coisa, mas isso não me deixou tranquila. Não sei se ele estava procurando documentos, dinheiro ou algum tipo de vantagem para usar contra mim, mas fosse o que fosse, não me cheirava bem. Depois disso, papai apareceu na casa uma manhã sem aviso prévio. Abri a porta e lá estava ele com a mala, agindo como se fosse algum tipo de reunião de família. Ele me deu um abraço apertado, todo sorridente, como se não estivesse me pegando completamente de surpresa. Soube na hora que algo não estava certo. Papai nunca visita assim, especialmente agora que está aposentado na Flórida, vivendo a vida que sempre sonhou. E claro, não demorou muito para ele começar a falar de Roger. Ele disse, se sentando à mesa da cozinha como se estivesse prestes a ter uma conversa séria. Roger está passando por um momento difícil, só precisa de um pouco de ajuda para se levantar novamente. Eu o encarei fixamente porque, sério, da última vez que conversamos ele basicamente me disse que eu estava sozinha e que Roger merecia a herança. Deixei bem claro que já tinha feito a minha parte salvando a casa, dei a Roger um lugar para ficar e não ia resgatá-lo financeiramente. Mas papai continuou insistindo, queria argumentar que éramos família e que eu não podia abandonar meu irmão dessa maneira. Mas o que mais me doeu foi quando ele disse que minha mãe teria sofrido com tudo isso. Aquilo me atingiu em cheio. Odeio quando as pessoas mencionam a mamãe, especialmente quando a usam para me manipular. Mamãe era gentil, sim, acreditava na família, sim, mas também acreditava na responsabilidade. Ela era do tipo de pessoa que ajudava quem se ajudava, não quem esperava ajuda sem fazer nada para resolver os próprios problemas. Disse exatamente isso para papai. E claro, ele não gostou. Disse que Roger não era minha responsabilidade, não era meu filho, era dele. E se ele não tinha deixado uma herança em condições, não era problema meu ajudá-lo. Foi nesse momento que a atitude de papai mudou completamente. Ele suspirou, balançou a cabeça e disse: simplesmente não entendo por que você está sendo tão fria com isso. Depois disso, papai não mencionou mais nada, ficou em um hotel por alguns dias, agiu de forma distante e depois foi embora. Nem se despediu pessoalmente, só me mandou uma mensagem dizendo que estava voltando para a Flórida. Roger, é claro, ficou furioso quando soube que eu não cedi, ficou ainda mais ressentido desde então, mal falando comigo, a menos que seja para lançar um comentário passivo-agressivo. Outro dia passei por ele lá fora e ele murmurou: acho que o dinheiro realmente muda as pessoas. Como se ele não fosse a mesma pessoa que eu tinha salvado de perder a casa. A essa altura estou farta. Farta de me justificar, farta de me sentir culpada, farta de tudo. Passei grande parte da minha vida me preocupando se estava sendo justa, gentil ou útil. Mas onde estava essa energia quando eu precisei de ajuda? Onde estava meu paraquedas dourado? Acerto, eu não tive um. Então sim, essa é a atualização. Roger continua na casa de hóspedes, continua bravo comigo e continua esperando que o mundo lhe entregue uma solução. E sinceramente, esse é o problema dele agora, não o meu. Outro problema que ele pode ter é que pode continuar bravo, mas agora sem um lugar para morar, algo que talvez aconteça se ele continuar sendo um ingrato. Atualização 2. Há cerca de uma semana percebi que algumas das minhas bolsas caras haviam sumido. A princípio pensei que talvez as tivesse perdido. Não as uso com frequência e algumas estavam guardadas no meu armário. Então presumi que poderiam estar enterradas sob outras coisas, mas quanto mais procurava, mais percebia que elas não estavam. E não eram quaisquer bolsas. Algumas eram presentes da minha mãe, peças que ela havia colecionado ao longo dos anos. Ela não era fã de marcas de luxo, mas tinha algumas bolsas que apreciava muito e quando faleceu as deixou para mim. Elas tinham um valor sentimental muito além de qualquer etiqueta de preço ou marca. Comecei a procurar por toda parte, desmontei meu armário, revirei as caixas de armazenamento debaixo da minha cama, até verifiquei todo o closet caso as tivesse colocado em algum lugar estranho, nada. Mas não demorou muito para que minhas suspeitas recaíssem sobre Roger. Quem mais eu poderia suspeitar? Não queria tirar conclusões precipitadas, mas sejamos realistas, ele era a única outra pessoa morando na propriedade, e dado seu histórico de decisões terríveis, não era difícil pensar que ele poderia tê-las pego. Fui à casa de hóspedes e bati na porta. Quando ele abriu, perguntei diretamente se ele sabia de alguma coisa sobre minhas bolsas desaparecidas. E claro, ele agiu completamente surpreso, se fez de desentendido com aquela expressão de falsa confusão, como se não fizesse ideia do que eu estava falando. Teve até a audácia de dizer: por que eu pegaria suas bolsas? O que eu faria com elas? Não acreditei nem por um segundo. Observei seu rosto com atenção e soube que algo não estava certo. Ele não me olhava nos olhos e sua voz soava muito casual, como se estivesse se esforçando demais para soar inocente. Não o pressionei de imediato porque sabia que se ele as tivesse roubado não admitiria, então disse: bem, se você as vir, me avise. E fui embora. Mais tarde naquela noite, quando Roger não estava, decidi revistar a casa de hóspedes. Eu sabia que se ele tinha roubado as bolsas, elas estariam lá. Revirei o armário dele, debaixo da cama, até procurei nos armários do banheiro, caso ele tivesse sido tolo o suficiente para escondê-las à vista de todos, mas não encontrei nada. Por um segundo comecei a duvidar de mim mesma, mas então vi o laptop dele na mesa. Sei que alguns poderiam dizer que revistar o laptop dele foi uma invasão de privacidade, mas a essa altura eu não me importava. Se ele estava me roubando, eu tinha todo o direito de descobrir.
descobrir. Esse gênio nem sequer tinha senha. Cliquei no histórico do navegador dele e em segundos tinha todas as provas de que precisava. Havia pesquisas no Google como quanto vale uma bolsa Chanel, como vender bolsas de marca usadas, e ainda melhor, melhores sites para vender bolsas rápido. Continuei revistando e foi aí que vi a página do eBay dele. Ali à vista de todos, as bolsas da minha mãe listadas para venda. Fiquei tão furiosa que tive que sair para tomar um ar fresco. Se ele estivesse na minha frente naquele momento, acho que teria batido na cabeça dele com o próprio laptop. Tirei fotos de todo o histórico de busca dele, dos anúncios no eBay, de tudo. Precisava de provas caso ele tentasse se safar. Depois esperei algumas horas até Roger finalmente voltar. Assim que ele entrou, parti para cima dele. Nem dei chance de falar. Mostrei meu celular com as capturas de tela e disse: Explica isso. Ele ficou pálido, gaguejou por um segundo tentando inventar alguma desculpa, mas eu interrompi. Disse que não queria ouvir nenhuma mentira patética. Disse que ele tinha uma única opção: fora daqui amanhã de manhã ou eu chamaria a polícia. Ele tentou se retratar dizendo que só estava tentando ganhar um dinheiro extra e que eventualmente me contaria. Teve até a audácia de dizer: Eu ia te dar uma parte do dinheiro. Eu não queria uma parte do dinheiro, não me importava com o dinheiro. Mandei ele calar a boca. Estava farta das mentiras, das desculpas dele. Repeti: Fora amanhã ou eu chamo a polícia. Também disse que ele deveria dar um jeito de recuperar as bolsas porque senão eu também chamaria a polícia. Ele deve ter visto na minha cara que eu não estava brincando porque não discutiu mais, só saiu furioso murmurando alguma coisa e batendo a porta. Na manhã seguinte acordei cedo esperando que ele tivesse ido embora, mas não tinha, por isso tive que chamar a polícia antes de ir para o trabalho. E não, ele não facilitou a vida dos policiais, mas os oficiais não sairiam de lá sem ele. Agora estou escrevendo isso do trabalho, então não sei muito, mas espero ter alguma atualização quando souber de mais alguma coisa. Atualização 3. A boa notícia é que recuperei algumas bolsas. Através do eBay entrei em contato com alguns dos clientes de Roger para informá-los de que haviam comprado itens roubados. Pelo que sei, o eBay devolveu o dinheiro e recompensou os clientes pelo transtorno. Outras bolsas não pudemos recuperar porque ele as havia vendido pessoalmente e não quis dizer para quem, ou realmente não sabia. Pelo menos a maioria das bolsas da mamãe está comigo de novo. A má notícia é que meu irmão só recebeu alguns antecedentes, liberdade condicional, e teve que devolver o valor daquelas bolsas de marca caras. É uma má notícia porque eu teria preferido que ele fosse para a prisão. Mas meu pai, com quem não falo, deve ter usado alguns de seus contatos. Pelo menos ele teve que vender sua caminhonete, que era a única coisa que lhe restava, para pagar pelas bolsas que não recuperamos. Atualização 4. Aparentemente Roger conseguiu escapar dos agiotas, o que é ao mesmo tempo surpreendente e nem tanto. Não ouvi absolutamente nada sobre ele em meses, nem mensagens de texto, nem ligações, nem fofocas de parentes distantes, nada. O único motivo pelo qual soube de alguma coisa foi porque um dos agiotas apareceu na minha porta. Ele se apresentou e disse que estava tentando entrar em contato com Roger há um tempo, mas que ele basicamente havia desaparecido, não retornava ligações, não respondia mensagens, nada. Então por algum motivo esse cara achou que eu poderia saber onde ele estava. Deixei bem claro que não fazia ideia de onde Roger estava e que não tinha intenção nenhuma de descobrir. Ele pareceu cético, mas não havia muito que ele pudesse fazer. Eu não ia começar a procurar meu irmão só para ajudá-lo a ser rastreado. Então o agiota foi embora. Mesmo depois de tudo que Roger fez, fiquei um pouco preocupada, não porque sentia pena dele, mas porque desaparecer assim não é normal, nem para ele. Então liguei para papai. A única coisa que ele me disse foi que sabia que Roger estava seguro, mas foi só isso, sem detalhes, sem explicações, nada, só de estar seguro. Isso era tudo o que eu precisava ouvir, porque no fim das contas, Roger não é mais problema meu. Ele tomou suas decisões, queimou todas as pontes que tinha e agora tem que arcar com as consequências. Atualização 5. Outro agiota ligou na minha casa perguntando pelo paradeiro do meu irmão. Eu já estava cansada desse cara e dos outros ligando em casa porque já tinha dito a eles que não sabia onde ele estava. No entanto, quando descobri, dei a eles a informação do paradeiro dele imediatamente. Quando eles ligaram de novo com isso, eles pararam de ligar imediatamente. Não faz muito tempo, descobri que meu irmão estava morando com meu pai na Flórida. Eu suspeitava, mas só recentemente tive certeza e não tinha o endereço deles. Não que eu goste de jogar um homem aos tubarões, mas se esse homem é meu irmão, ele pode nadar com eles, eu não vou jogar uma boia salva-vidas. Atualização 6. Já faz um tempo que não trago uma atualização para vocês, mas vocês queriam saber sobre meu irmão e os agiotas. Não se preocupem, eles não o encontraram nadando entre crocodilos no meio da Flórida, mas o encontraram e cobraram cada centavo que ele devia. Embora, para ser correto, cobraram cada centavo que ele devia, mas do meu pai. A última coisa que sei é que meu pai teve que vender a casa que comprou para pagar as dívidas do filho e ambos se mudaram para outro estado, um pouco mais barato que a Flórida. No último Natal ele me mandou um oi e eu respondi, mas depois tentou puxar assunto comigo por mensagem e eu sabia onde ele queria chegar com isso. Disse a ele que se ele estivesse procurando dinheiro, ele e meu irmão podiam se casar com um rico. Não sei porquê, mas não espero receber uma mensagem do meu pai ou do meu irmão no meu aniversário este ano.